até aqui Fizemos o gráfico, agora ele quer o tempo para quando x igual a 120. Natana, então quer dizer que agora o tempo vai ter que aparecer. Vai. Tá? Agora o tempo vai ter que aparecer. Então vamos lá. O que a gente tem aqui para esse caso? Natana, o que a gente conhece? Vamos colocar tudo que a gente conhece. Eu sei, Natana, que velocidade é dx dt. Certo, Natana? Não é? Não é dx dt? Perfeito. Então, eu tenho a equação da minha velocidade. Lembra, Natana, que ele me deu para o intervalo? Olha, para o meu intervalo de 0 a 60 metros, Natana, ele me disse que a minha velocidade, ela é 0, deixa eu colar aqui que eu já não lembro. Ele diz que é 0,2 mais 3, Natana. Então, 0,2x mais 3. Perfeito. Então, vamos fazer para esse primeiro intervalo. Vamos sempre trabalhar por intervalos. Quando tiver intervalo, trabalhe por intervalo, que é mais fácil. Não junta tudo, porque cada intervalo tem a sua característica, tá? E é muito importante que você respeite isso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, Natana, essa equação da velocidade. Então, vamos escrever, Natana? Vamos lá. Primeira coisa, vamos separar. Cada um com o seu cada um. Então, vamos isolar o t, porque a gente não tem velocidade em função de tempo. Então, a gente isola esse t. Vamos escrever que dt é igual a dx sobre v. Ah, Natana, é a partir daqui que a gente vai trabalhar? Sim, é a partir desse cara daqui. Agora, ele não quer que a gente encontre a equação da velocidade, da aceleração, a gente já encontrou. Então, aqui a gente vai trabalhar com velocidade em função do tempo mesmo, porque ele quer o tempo, mas a velocidade não depende do tempo, por isso que a gente tem que fazer esses trâmites, né, matemáticos, assim, para ir encontrando. Olha, aqui a gente vai fazer o seguinte, quando tem dt, dv, para a gente sumir com esses caras, a gente tem esse dt, dv, lembra que significa derivada? A gente não escreveu isso? A gente não escreveu que v é igual a dx dt? A gente não escreveu que v é a derivada do espaço em relação ao tempo? Então, esse d, dv, dt, dx, ele representa a derivada. Qual que é o processo oposto da derivada? Lembra que a gente viu na aula 2 de derivada integral? O processo oposto para sumir com esse dx, dt é a integral. É por isso que a gente vai integrar nesse momento. Então, Natana, a gente vai fazer o processo de integração? Sim. Faremos aqui o processo de integração. Ah, Natana, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver. Aqui a gente tem que dt é igual a dx sobre v. Quem quer v, Natana? Olha, para esse primeiro intervalo, a gente tem o quê? Que v é 0,2x mais 3. Então, é isso que a gente vai escrever aqui embaixo. 0,2x mais 3. Esse é o intervalo mais crítico, tá? O próximo é mais tranquilo, mas esse é o intervalo mais crítico, então prestem atenção. Neste caso daqui, eu vou integrar este lado e este lado. Mas essa integral não é uma integral simples. Por quê? Porque a minha função está aqui embaixo no denominador do dx. Ele não está aparecendo dessa forma aqui, olha. Senão ficaria fácil. Quando ele aparece dessa forma aqui, né? Representar aqui dx, isso aqui é um polinômio simples que a gente consegue integrar, e aí eu só faria integral de polinômio normal. Mas ele aparece no denominador. Quando ele aparece no denominador, eu não posso fazer. Eu não posso trabalhar, eu preciso usar alguns macetinhos. E aí, o que eu sei? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui a gente vê lá em cálculo, que a integral, vamos pôr aqui, a integral de u, vamos pôr a integral de du sobre u. Isso aqui eu posso escrever como sendo a integral de 1 sobre u du. E esse cara daqui, a integral desse cara é uma regrinha, tá? Tá lá nas integrais fundamentais. A gente sabe que é ln de u, e aí nesse caso, como não tem o limite de integração, a gente escreve mais c, tá? Então, a gente sabe que a integral de 1 sobre u, du, é ln. Só que aqui a gente não tem não é dx sobre x, concorda? Não é dx sobre x. É dx sobre uma função. Isso aqui é uma composição de equações. Para esse caso, a gente usa, nesse caso aqui, a gente vai usar integração. E já tem até um post lá no Instagram para ajudar vocês, mas a gente vai fazer aqui. Integração por substituição.
Esse cara daqui a gente vai fazer integração por substituição. Então, neste caso aqui, nós usaremos essa coisa de cálculo, né? Essa é uma que a gente vê lá na frente de cálculo, mas a gente vai usar aqui agora e a gente vai fazer passo a passo para vocês não se perderem. Então, é importante que... Natana, então eu tenho que saber, guardar na minha memória, que uma integral de du sobre u, né? É óbvio que esse u poderia ser x, poderia ser... sei lá, poderia ser outros valores, poderia ser u, poderia ser r, aí aqui poderia variar, mas esse u só está representando o quê? Uma variação, uma variável, certo? E aí, só que aqui embaixo a gente tem uma função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse cara daqui de u. É assim que se faz integração por substituição, ok? A gente quer que esse cara, para ele facilitar, para facilitar a nossa vida, era muito importante que ele fosse u. Então, a gente vai chamar ele de u. Então, a gente vai dizer que o u é igual a 0,2x mais 3. Ai, Natana, então se tem o u, tem que aparecer o du. Você concorda? Olha, Natana, se tem o u, tem que aparecer o du. E tem. E como é que a gente vai fazer? A função u, que a gente chamou de u, ela é função de qual incógnita? X. Olha só, u está variando em função de x. Então, para eu achar a derivada de u, eu tenho que achar minha derivada de u, que é o meu du, lembra? Esse d representa a derivada. Para eu achar minha derivada em relação a u, o que precisa acontecer? Esse u precisa variar em relação a x. Então, eu tenho que escrever aqui du dx. Como é que fica essa derivada daqui? A gente já fez essa derivada lá em cima. Quanto é que ela deu? Né? A gente derivou em relação a x. Então, a gente viu que quando não tem nada é 1. Esse 1 vem aqui na frente, a gente faz menos 1. A derivada de constante é 0. Então, a gente já pode escrever esse cara daqui como sendo 0,2. Natana, mas eu quero du, certo? Se eu quero du, eu vou passar o dx ali multiplicando, certo? Então, isso aqui vai ficar 0,2 dx. Mas aqui em cima eu tenho o meu dx, certo? Se eu tenho o meu dx, vamos isolar esse dx? Então, o dx vai ser du sobre 0,2. Agora, a gente só vai fazer a substituição. Mas antes da gente fazer a substituição, é muito, muito importante que a gente faça o seguinte. A gente achou o dx du. E agora a gente vai substituir. Mas antes da gente substituir, a gente precisa encontrar os limites de integração. Por quê? Quem eram os limites de integrações antes? A gente não colocou, mas a gente vai colocar agora. Antes, o que a gente estava integrando? Olha, a gente ia integrar de 0 a um t, que eu não sei quem é, mas a gente vai variar de 0, porque é o instante inicial, até um t qualquer que a gente vai encontrar. Porque o t é a incógnita que a gente quer encontrar. E aqui do outro lado, de quanto a quanto estava variando o nosso espaço? Olha, o nosso espaço é fácil. A gente estava variando de 0 a 60. Então, esse limite de integração aqui era de 0 até 60, certo? Só que agora eu não vou integrar mais em relação a x. Eu vou integrar em relação a quem, Natana? Eu vou integrar em relação a u, que é o que eu queria, que era fácil ali para integrar. Eu queria que aqui embaixo tivesse um u. Então, vamos escrever novamente aqui. Vou só colocar uma barreirinha aqui para vocês não confundirem. Isso aqui foi o que a gente fez para encontrar o nosso du, né, o nosso dx. A nossa integral fica agora dessa forma. 0 até t de dt, que é igual a integral. E aí, como é que ficou esse cara daqui? Quanto vale dx? Natana, dx vale du dividido por 0,2. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Du dividido por 0,2. Divisão, porque, né, aparece a divisão de baixo também. Quanto vale o de baixo? Natana, o de baixo é u, que foi o que a gente chamou de u. O 0,2x mais 3 nós chamamos de u, Natana. Então, a gente vai escrever aqui embaixo u. Antes da gente... Vamos só arrumar esse cara daqui para ele ficar com uma cara mais bonitinha. Olha, divisão de fração. Conservo a primeira, que é o du sobre 0,2, e multiplico pelo inverso da segunda. Quando não tem nada embaixo, é 1. Então, isso aqui fica 1 sobre u. Escrevendo bonitinho aqui, 0 sobre t dt é igual a du sobre 0,2u. Natana, mas está aparecendo esse 0,2. Olha, lembre sempre que quando é uma constante, pode sair para fora da integral. A gente tira esse 0,2, tá? Então,
O que é esse cara daqui? Como é que eu posso escrever isso aqui? Isso aqui é importante, tá, gente? São coisas simples, mas que vocês precisam ter essas noções e identificar isso. Como é que eu posso escrever esse cara daqui? Esse cara daqui pode ser escrito dessa maneira aqui. Veja só. 1 sobre 0,2 que multiplica du sobre u. Então, quer dizer que esse cara daqui, ele vai para fora da minha integral. Ele vem aqui na frente da minha integral. Vamos escrever isso aqui, como é que vai ficar? De 0 a t dt. Isso aqui fica 1 dividido por 0,2, que multiplica a integral de du sobre u. Lembrando que esse cara daqui, quando é que dá 1 dividido por 0,2? Dá 5, tá? Então, da próxima vez, a gente já escreve ele como 5. E aí, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos encontrar os limites de integração. Enquanto a gente estava integrando em relação a x, enquanto esse cara daqui era x, nosso limite de integração era de 0 a 60. Mas agora não é mais x, é u. Então, vamos encontrar a nossa variação em u. Como é que a gente faz isso, Natana? Vou até pegar uma cor diferente aqui, vou pegar um laranja. Nós sabemos que u, nós chamamos u do quê? De 0,2x mais 3. E aí a gente viu que a variação de x, quanto que era? Era de x igual a 0 até x igual a 60. Vamos ver quanto é que isso dá em u. Quanto é que isso vale em u? Quanto é que é u? U vai ser, para quando x é 0, vai ser o quê? 0,2 vezes 0 mais 3. Isso aqui vai dar o quê? 3 não, gente. Eu tô com uns 3 na cabeça aqui. É 3? Eu tô até confundindo aqui. Não, é 3 mesmo. Tá certo. Mais 3. Então, para esse caso aqui, o que a gente tem? O nosso u vai valer 3. Então, para quando x era 0, o nosso u tá valendo 3. Então, esse é o nosso primeiro limite de integração. Vamos colocar aqui? 3. Esse é o limite inferior. E o limite superior? É para quando x era 60. Para quando x era 60, vamos ver quanto que vale u? O u vai ser igual a 0,2, que multiplica 60, mais 3. Quanto é que dá esse cara daqui? Veja só, o 0 vai ali, vai andar com uma vírgula, vai dar 2. 2 vezes 6, 12, com mais 3, 15. Então, o nosso u vai valer 15. Então, a gente está indo do limite inferior de 3 ao limite superior de 15. Isso é muito importante, tá? Isso aqui que a gente está fazendo são uma operação para encontrar o quê? Os novos limites de integração. Então, a gente está encontrando os novos limites de integração, porque a gente não está mais integrando em relação a x, a gente está integrando em relação a u. Tá bom? É muito importante que faça isso. Não façam com os limites de integração de x, que vai dar tudo errado. Não faça isso, tá bom? Você precisa encontrar os novos valores. Vê quem você chamou de u e substitui para cada limite o valor de x. Quando você substitui, vira uma equação que você, vai conseguir trabalhar ali e vai encontrar um valor. Foi o que a gente fez. Quando o x era 0, u vale 3. Quando o x é 60, o u vale 15, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Bora lá resolver? Agora tá fácil. Agora a gente consegue resolver. Estamos ainda no intervalo de 0 a 60, não esquece. Mas agora o meu intervalo para integração mudou, mas o intervalo de análise é o mesmo. Então, integral de 0 a t dt. E esse cara daqui, lembra lá que a gente ia escrever como 5? Então, vai ser 5 que multiplica de 3 a 15 du sobre u. Ai, Natana, eu sei agora a integral, de du sobre u, sabe? E do outro lado, Natana? Ai, Natana, quando não tem nada, tem um t elevado a 0. Lembra? Integral, você lembra como é que a gente faz a integral? Soma 1. Para esse caso, do lado aqui, do lado esquerdo, que é a integral de t, ela é uma integral de polinômio. Ela é simples, a gente já viu. A gente soma 1 e divide lá embaixo por todo mundo. 0 mais 1. Então, quanto é que dá essa integral desse cara daqui? Dá t. Ah, dá simplesmente t, né, Natana? Porque t elevado a 0 mais 1 dá t elevado a 1, que é o próprio t, dividido por 0 mais 1, que é 1 também. Então, não preciso nem colocar. Qual que é o limite de integração? A gente representa de 0 a t. Tá bom? E do outro lado, Natana? Do outro lado fica ln. Ah, Natana, então quer dizer que desse lado fica o ln. Vai ficar o quê? Porque eu já vi isso aqui, essa coisa aqui, né?
integral aqui, ela é já bem conhecida, tá? Então, isso aqui o professor poderia dar na prova, ou se fosse para veterano, os veteranos já teriam que saber que são as integrais fundamentais que a gente tem lá do cálculo, tá bom? Então, vai ser o quê? ln, Natana, ln de u. E quanto que o u está variando? O u está variando do limite inferior de 3 até o limite superior de 15, certo? Perfeito, Natana. Agora, vamos lá, vamos fazer o quê? Vamos colocar, né, resolver isso aqui. Como é que a gente faz isso? Lembra? É sempre final menos inicial. Quando é que tá esse cara daqui? Limite final é t e limite inicial é 0. E do outro lado, como é que fica, Natana? Isso aqui fica o quê? ln do, como é que é? Final menos inicial. Então, ln de 15 menos ln de 3. Certo? Então, fica final menos inicial. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá, de um lado, dá t, né? O próprio t. E desse lado aqui dá o quê? Vai dar ln. Agora, deixa eu pegar meu calculador aqui. Para que a gente calcule os valores desse t, certo? Para ficar mais fácil. Então, aqui a gente vai encontrar os valores para ln. Então, ln de 15 menos ln de 3, isso na calculadora me dá 1,61 aproximadamente. É esse valor que a gente vai usar, tá? Isso aqui é só jogar na calculadora. Então, o tempo vai dar 5 vezes esse cara daqui. Isso aqui dá 8,04 segundos. Esse é o primeiro tempo que a gente está encontrando, mas lembrando que esse tempo é para o intervalo de 0 a 60 metros. Mas qual que é a pergunta do cara lá? Qual que é a pergunta do exercício? É para x igual a 120. Então, eu não posso parar no 60. Eu tenho que ir até o 120. Eu sei que de 0 até 60 é 8,04 segundos. Mas não é até 60 que ele quer. É até 120. Então, eu preciso ir de 60, preciso andar o quê? De 60 a 120 para encontrar o tempo total. Então, vamos fazer para o segundo intervalo. Então, esse aqui é para o primeiro intervalo, encontramos. Agora, para o segundo intervalo é de 60 a 120 metros. Para esse cara daqui, o que a gente tem? A gente tem uma velocidade, que essa velocidade é mais simples, a gente, né, não vai ter tanto trabalho igual a gente teve até aqui. A nossa equação da velocidade é 15 metros por segundo. E aí, a gente vai usar a mesma coisa lá. Vamos lá, o que a gente sabe? Que velocidade é dx dt. Lembra? Então, a gente tem o quê? Que a nossa velocidade, ela é variação de x em relação a t. Mas a gente não tem o t aqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente faz aquele macetinho. Joga o dt para lá. E então vai ficar dx sobre v, certo? E aqui vamos fazer as substituições. A gente quer o quê primeiro? Integral. Aqui é um ponto muito importante, tá? E esse aqui talvez seja um dos pontos mais importantes aqui. A gente está indo de 60 até 120. Quando a gente foi... Vamos lá. Quando a gente foi de 0 a 60, qual foi o nosso limite de t? O nosso limite de integração de t foi de 0 até um t qualquer, que a gente não sabia e queria encontrar. Então, quer dizer que no nosso primeiro intervalo, nós fomos de 0 até qual t? O t que a gente encontrou aqui no final, que é 8,04 segundos. E agora? Agora eu estou em 8,04 segundos. Agora eu quero ir até 120. Qual que vai ser o limite de integração? Vai ser de 0 até um t? Não, né? Não, porque o de 0 era lá no outro intervalo. Era lá no outro intervalo, no primeiro intervalo. Aqui, eu já sei o meu limite inferior. Eu já sei que o meu limite inferior é 8,04 segundos. E o meu limite superior? É o que eu quero encontrar. Eu quero saber o tempo em 120. Foi isso que o exercício perguntou de fato. Eu só estou fazendo esse passo porque eu preciso passar pelo intervalo de 0 até 60 para ir depois chegar no 120. Eu não posso, né, já pular para o 120. E eu tenho que fazer intervalo por intervalo. Lembra? É preciso fazer intervalo por intervalo. E aqui a gente está indo até um t que a gente quer encontrar. E do outro lado, Natana, qual vai ser a integração? Deste lado aqui, a gente está integrando em relação a x. E a gente está fazendo do segundo intervalo. Então, está indo de 60 até 120. Vamos colocar as representações aqui para ver se de fato a gente vai precisar fazer uma integral de substituição ou alguma coisa do tipo? Vamos lá? Então, vamos lá. De 0, aqui vai ser 0,
8,1 até t dt, e desse lado aqui vai ser de 60 até 120 dx. Quanto que vale o v para esse intervalo? Vale 15. Ai, Natana, agora aqui ficou fácil, porque 15 é uma constante. Eu sei que constante pode sair para fora da integral. Lembrando aqui, só vou trazer isso aqui de novo para vocês não esquecerem. Eu sei que é simples, mas tem gente que não consegue visualizar. É muito importante que você visualize isso. A gente pode escrever isso aqui dessa forma. 1 sobre 15 que multiplica dx, tá? E aqui eu poderia escrever também dx sobre 1. Então, é importante que você visualize isso. Então, quem vai para fora, quem vai para frente da integral é esse cara daqui. Então, vamos escrever 8,04 segundos, não precisa colocar o segundo, até t dt. Esse cara daqui, 1 sobre 15, que multiplica quem? Essa integral de 0 até 60 de 120 dx, certo? Só que agora a gente vai integrar. Olha, Natana, quando não tem nada, você falou que tem um t elevado a 0. E do outro lado, quando não tem nada, tem um x elevado a 0. A mesma coisa. Então, o que dá isso aqui? Isso aqui dá integral de t elevado a 0, a gente viu que a gente soma 1 e divide aqui embaixo. A mesma coisa aqui, soma 1 e divide aqui embaixo. Então, isso aqui vai dar integral de t, variando de 8,04 até t. E do outro lado, esse exercício tão grande que minha garganta já tá seca, mas vamos lá. 1 sobre 15. Então, esse cara daqui vai dar x, que varia de 60 até 120. Agora é só fazer final menos inicial. Isso aqui dá final t menos 8,04. E do outro lado, 1 sobre 15, que multiplica final. Quem que é o final? 120 menos o inicial, que é 60. Então, isso aqui vai dar aqui t menos 8,04. Esse cara daqui dá 1 sobre 15, que multiplica 120 menos 60 dá 60. Aqui eu posso fazer uma simplificação, né? 60 com 15, isso aqui dá 1, e isso aqui dá... isso aqui vai dar 4. Então, né, 60 dividido por 15 dá 4. E agora a gente pode escrever que isso aqui vai ficar t. Vamos passar esse 8 para cá, tá menos, passa para lá positivo. Isso aqui fica 4 mais 8,04. Então, o tempo total, esse é o tempo que ele quer, é o tempo em 120, porque a gente está indo do limite, né, superior para 120, certo? A gente está indo aqui para 120. Então, para esse caso daqui, vamos somar aqui, né, Natana? Não precisa mais escrever, não. Então, esse tempo daqui dá 12,04 segundos. Pronto, esse é o tempo para x igual a 120 metros. Esse não é um exercício simples, deu muito tempo aqui, eu devo dividir esse exercício, esse vídeo em dois. Um, para a primeira coisa que ele pede, que é a construção do gráfico da aceleração, e 2, para a construção, né, para a gente achar o tempo para x igual a 120. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando de novo que ele não é um exercício trivial, é um exercício mais aprofundado, mas é interessante que você se desafie às vezes. Veja esse vídeo, reveja, pegue as ideias principais, pegue as ideias importantes de integral de substituição, de encontrar os novos limites para integral de substituição, os macetes que usamos, os macetes para os limites inferior e superior das integrais para cada intervalo, tá? Pegue todas essas ideias, refaça esse exercício, veja esse vídeo várias vezes, refaça esse exercício, porque, cara, se você souber esse exercício, você tá sabendo, cinemática, você já tá dominando tudo. Eu, né, vou trazer no canal aqui, vai ter vários vídeos de exercícios mais tranquilos, mas é importante que você também se desafie às vezes. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Até a próxima!